Esse é o Devocional 10 e nós vamos falar aqui sobre apostasia. É uma palavra difícil, mas a Bíblia fala dela, então a gente precisa entender o que ela significa para que a gente não caia em apostasia. No dicionário, apostasia é o ato de renúncia da religião ou da própria fé. Renúncia aos vínculos religiosos ou sacerdotais. O que significa isso? Além da pessoa negar a própria fé e a própria religião, ela vai se afastar e vai cortar vínculos religiosos. Aquela pessoa que falava de Deus não vai falar mais. Aquela pessoa que orava não vai orar mais. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui fica claro que a apostasia ela vem por meio de uma força espiritual negativa. A apostasia não é algo que já está no coração do homem, porque o homem tinha uma fé, ele tinha uma religião, ele tinha um vínculo sacerdotal, mas isso foi cortado da vida dele por meio de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então a pessoa vai ouvir doutrinas de demônios, ela vai ser enganada por espíritos e aí sim ela vai renunciar à fé. No versículo 2 está escrito: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Homens que falam mentiras são o quê? Geralmente são líderes, mas podem ser outras pessoas. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando tu fala uma coisa e vive outra. Então eles falam que são homens de Deus, que ouvem a voz de Deus, que vivem de acordo com Deus. Entretanto, eles não vivem isso de fato. E a gente reconhece homens hipócritas quando no altar eles são uma coisa e em casa eles são outra. O pastor, que é pastor mesmo, ele vai ser pastor da sua família primeiro. Ele vai liderar a sua família, ele vai amar a sua família, ele vai cuidar da esposa e dos filhos dele. Mas o pastor que é hipócrita, ele vai ser também um péssimo marido, um péssimo pai. Ele não vai ter realmente prosperidade no trabalho dele, porque ele é hipócrita. Ele não faz aquilo que ele diz que ele faz. Ele não cumpre aquilo que ele promete, porque ele mente. E por meio da boca dele, essas doutrinas de demônios serão anunciadas para outras pessoas que vão ir abdicando da própria fé. E como é que eles fazem isso? Você não vai ouvir um homem hipócrita sabendo que ele é hipócrita. Então, eles vão estar dentro das igrejas, falando de Deus, falando verdades, e no meio dessas verdades haverão mentiras. E assim ele vai pervertendo a palavra. E se você acreditou nas 10 verdades, você também vai acreditar naquela uma mentira. E assim a tua mente vai sendo alterada, a tua visão de Deus, a tua visão da igreja vai sendo modificada até que tu venha a abandonar aquela fé que tu tinha. E a apostasia também rouba aquilo que Deus te deu. No versículo 3 está escrito, proibindo o casamento. Está escrito na Bíblia que não é bom que o homem esteja só. E foi por isso que Deus fez uma ajudadora, Deus fez a Eva para Adão, para que o homem não esteja só. Então, se a Bíblia deixa claro que não é bom que o homem esteja só, como que alguém pode dizer que proibir o casamento é um ato que agrada a Deus? Isso não faz sentido. O casamento jamais deve ser proibido. Deus criou a mulher para o homem, para que o homem não fique só. Então, o casamento é algo de Deus e ninguém pode falar que não é. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Eles começam a criar regras e doutrinas que não existem na Bíblia, proibindo alimentos que Deus criou para nós. Então Deus te deu
uma abundância de alimentos, uma abundância de coisas que vão fazer com que você prospere no seu dia a dia. E por causa de uma falsa doutrina, às vezes você abandona coisas que Deus criou para você. A falsa doutrina, ela vem se disfarçando como algo muito puro, como algo muito santo, mas na verdade ela não é. Ela tá roubando aquilo que Deus te deu. Ela tá roubando prazeres que Deus deu para os filhos dele, porque ele tem prazer em dar para os filhos. Um pai, quando leva um filho no mercado e o filho pede alguma coisa, ele tem prazer em poder comprar aquilo para o filho dele, dar aquilo para o filho dele, ver o filho dele feliz. Ver o filho dele comendo aquele doce, aquela bala feliz. E Deus também é assim com a gente. E aqui Deus fala que Deus nos deu alimentos para que a gente use eles com ações de graças, ou seja, você vai engrandecer e louvar a Deus não é deixando de curtir e de viver aquilo que ele preparou para ti, mas é justamente vivendo e aproveitando aquilo que ele te deu. Então, se Deus te deu um bom alimento, te deu um bom jantar, um bom banquete, você vai glorificar a Deus comendo deste banquete e não fazendo um jejum. Entende? Quando Deus te dar algo, ele quer que você aproveite aquilo. Ele não quer que você sacrifique tudo o tempo inteiro. Isso não é bíblico. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, está escrito assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então aqui ele fala mais um pouco sobre o que é a apostasia e até onde ela nos leva. Primeira mensagem aqui foi para que a gente não se abale nem se alarme. O mais interessante é que ele não fala que isso virá do mundo. Ele fala nem por profecia, palavra. Ou seja, essas informações erradas estão vindo de dentro das igrejas. A profecia está na igreja. Então haverão falsos profetas, haverão falsas palavras e falsas cartas vindo a nós, ou seja, naquela época eles mandavam cartas para as igrejas, como se o dia do Senhor tivesse chegado. O inimigo, ele quer fazer com que os cristãos fiquem desesperados, com que eles não pensem direito, com que eles se alarmem e não saibam o que fazer. E aqui ele ainda fala: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então a apostasia antecede o dia do juízo final. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Aqui ele está falando do anticristo, que vai se opor e se exaltar acima de Deus. Ele vai dizer que ele é maior do que Deus, que ele é mais importante que Deus, que as palavras dele têm mais sabedoria do que as palavras de Deus. E aqui vai chegar um momento em que ele vai proclamar que ele mesmo é Deus. E nós vemos aqui uma ideia de antropocentrismo, iluminismo e ateísmo, onde o ser humano se coloca como foco principal da história. Ele sabe, ele faz, ele conserta, ele resolve todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, está escrito: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Ele está dizendo que nós devemos nos proteger do engano. Diligência é cuidado. Uma pessoa diligente é uma pessoa que é cuidadosa, que faz as coisas com atenção, com carinho. Então a gente deve prestar atenção nas coisas que Deus já nos deu e focar nessas coisas. Para de ficar procurando novidade na Bíblia. Para de ficar procurando revelações maravilhosas e grandiosas, porque tudo o que Deus tem para te falar está escrito na Bíblia. E é isso que importa, e essa revelação Ele já nos deu e já é nossa, e a gente tem acesso a ela em qualquer lugar. Então, foque nisso. Foque em conhecer a palavra, em entender a palavra e receber essa revelação. E não a revelação que pessoas vão chegar na igreja ou em algum lugar dizendo que veio da parte de Deus. E desviar é sair do caminho de Deus, ou seja, eu estou indo para uma cidade, eu me desvio, então eu vou ir para outra cidade. Eu estou indo em direção ao céu, em direção ao centro da vontade de Deus e me desvio daquele caminho. A apostasia, então, é esse desvio. A pessoa só é apóstata se em algum momento ela já foi fiel. É diferente de um incrédulo. O apóstata já acreditou em Deus, ele já esteve no caminho de Deus, ele sabe que caminho é esse. O incrédulo não conhece, nunca esteve lá. Em Jeremias 2, a partir do versículo 11, está escrito assim: Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Isso é Deus falando. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Então aqui Deus está dizendo que o povo dele, ou seja, um povo que já conhece ele, que já teve fé nele, não estava mais sendo fiel e que estava trocando ele por outros deuses. E ele ainda disse: existe algum outro povo que faça isso? Você já viu um indiano abandonando os próprios deuses? Você já viu um budista abandonando os próprios deuses? Você já viu outras religiões abandonando os próprios deuses? Mas o meu povo me abandona. É isso que ele está dizendo. Em Lucas 8,13, Jesus fala o seguinte: E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Ele compara o nosso coração como uma terra. Algumas terras são férteis e outras não são. E ele fala que em algumas dessas terras existem pedras, e que quando você ouve a palavra, a semente cai na terra, mas como tem muita pedra embaixo daquela terra, a semente não consegue criar raiz. As pedras que a Bíblia fala aqui são questões da nossa vida que são mal resolvidas. Então, você tem pedras, você tem perdões que você não liberou, você tem mágoas que você não abre mão, você tem raiva, você tem comportamentos nocivos, você tem pecados escondidos. E enquanto essas pedras não forem retiradas da sua vida, toda palavra que cair ali não vai ter raiz. Não vai crescer no teu coração, não vai se fortalecer no teu coração. E aqui fala que as pessoas que têm esse tipo de coração, esse tipo de terra, no tempo da tentação se desviam. O que é isso? Tem palavras que falam que é provação e outras dizem que é aflição, e aqui fala que é tentação. O que significa? No tempo em que a tua fé realmente é provada, tu não tem onde sustentar essa fé, porque tu não criou raiz na palavra de Deus. Em Mateus 13, está escrito: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. De novo, aqui fala que a semente caiu em uma terra onde havia pedras, e ela nasceu rápido. Ou seja, a pessoa ela vai na igreja, ela escuta a palavra, ou ela escuta no YouTube, ou ela lê a Bíblia, e ela entende
E ela até muda algumas coisas. Porém, toda mudança dela é superficial. Porque na hora que vem o sol, ou seja, na hora que as coisas começam a esquentar, na hora que ela tem que provar a fé dela, ela morre seca porque não tem raiz. Então, isso também é uma forma de apostasia. Você estava lá, você recebeu a palavra, você creu na palavra, mas o teu coração estava tão cheio de pedras que você não conseguiu alimentar essa palavra dentro de você, essa palavra não criou raiz, ela não frutificou, e você vai lá e abandona a sua fé. Em 2 Tessalonicenses ainda está escrito assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo, portanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Deus vai revelar quem é o perverso, quem é o hipócrita que faz com que os filhos dele caiam em apostasia. E aqui fala quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, aqui fala mais uma vez que a pessoa que comete apostasia, ela é levada por Satanás a fazer isso. Não é uma ação dela, não é algo que ela escolheu fazer. E aqui fala que ele engana com sinais e maravilhas. E, de novo, sinais e maravilhas acontecem dentro das igrejas. O perverso, o hipócrita, o mentiroso também está dentro das igrejas. E é aquilo que eu falei, ele vai contando muitas verdades e no meio dessas verdades ele vai plantando mentiras. E o fiel que não estuda a palavra vai cair. A palavra de Deus também fala que o povo dele pereceu por falta de conhecimento. Se você não tiver conhecimento da palavra, se você não entender a palavra, se você não estudar a palavra, você estará suscetível ao perverso. Por isso que o devocional ele é tão importante. E o objetivo do perverso é fazer com que a gente rejeite o amor à verdade. Somente o amor à verdade, a verdade de Cristo pode nos salvar. E o perverso vai fazer com que a gente não queira essa verdade. Em 2 Pedro 2, a partir do versículo 20, está escrito assim: portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Você foi liberto do mundo. Você estava em pecado no mundo e você foi liberto desse mundo. Deus te trouxe para ele, te mostrou, te revelou a verdade dele, a palavra dele. E você recebeu essa palavra. Só que depois de um tempo você acabou sendo enganado mais uma vez. E aqui a palavra diz que isso é tão grave, que a apostasia é tão grave, que o estado do apóstata é pior do que o estado daquele que é incrédulo e que nunca creu. Então, se desviar do caminho de Deus é algo muito sério, é algo muito importante e é algo muito pesado. Então, para terminar e para resumir, apostasia é abandonar a fé. Quando nós sofremos ou quando nós somos tentados, o homem exalta a si mesmo ou adora outros deuses, então, a partir do momento que tu tira Deus do altar do teu coração, esse altar fica vazio e você tem que colocar outra coisa lá. E você vai colocar. Talvez você coloque outros deuses, talvez você coloque o dinheiro, por exemplo, ou talvez você coloque si mesmo. A apostasia também tem a ver com ser perverso e ser hipócrita.
Porque se você já conheceu a verdade, você não pode fingir que você não conheceu. Então você está vivendo uma mentira que você sabe que é mentira, mas por algum motivo você permanece lá. É ser usado por demônios também. Nós somos casa, o nosso corpo é casa, e nós podemos ser o templo do Espírito Santo ou casa de demônios. Então, nós precisamos entender isso e escolher qual é o caminho que a gente quer seguir. É pior do que nunca ter crido. Então, é melhor você nunca ter se convertido do que ter se convertido e ter abandonado os caminhos de Deus. E o apóstata também é um anticristo. Porque antes ele seguia a Cristo, ele falava de Cristo, ele adorava a Cristo e agora ele não faz mais isso e talvez até difame a Cristo. Pessoal, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que ele tenha sido bênção para a vida de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.